o princípio da eletrônica digital. Então, primeiro a gente tem que falar de circuitos lógicos, tá? Circuitos digitais geralmente operam com lógica binária, como já foi dito para vocês, representados dígitos do sistema binário 0 e 1. Estes são representados eletricamente por nível baixo e nível alto de tensão, com tensões de 0 volts para nível baixo e não ultrapassando 5 volts para nível alto. Então, quando eu tenho 0, tá? Nível baixo. Quando eu tenho 5, nível alto. Simples. Tá? A álgebra booleana é a principal ferramenta de análise de projeto de sistemas digitais, onde utilizamos valores lógicos conhecidos como verdadeiro, tá? E falso, ambos representados respectivamente por 1 e 0. Tá? Então eu tenho verdadeiro como 1 e tenho 0, né, como falso. Um pouquinho das noções de álgebra booleana, né? Então tem aqui uma expressão aqui, ó, 1 mais 1 igual a 1. Aí tem uma pergunta, há algo estranho nessa expressão acima? Se tomarmos o mais como soma aritmética que nós aprendemos, 1 mais 1 seria 2. Tá? Porém, o sinal de mais nessa expressão está sendo utilizado com outro objetivo. Ele representa a lógica OU, né? O que nós vamos aprender aqui. Neste caso, né, 1 ou 1 vai ser igual a 1. E isso que ocorre em expressões lógicas. Tá? 1 representa verdadeiro e 0 representa falso. Sinais são utilizados para representar operadores lógicos, sendo os mais comuns operadores, né, e, ou e não. Vamos ver ele em inglês também, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Na expressão acima, o sinal de mais é aplicado ao operador OU, e o resultado, né, é exatamente este. Verdadeiro ou verdadeiro é igual a verdadeiro. Então é 1 ou 1 igual a 1. Verdadeiro ou verdadeiro igual a verdadeiro. Funções lógicas. As funções lógicas derivam dos postulados da álgebra de Boole, sendo as variáveis e expressões envolvidas denominadas de booleana. Nas funções lógicas temos apenas dois estados distintos, o estado 0 e o estado 1. O estado 0 representará, por exemplo, portão fechado, aparelho desligado, ausência de tensão, chave aberta, não, etc. O estado 1 representará, então, o contrário. O que? Portão aberto, aparelho ligado, presença de tensão, chave fechada, sim. As funções se dividem em dois grupos, tá? A função lógica básica, né? As funções lógicas básicas do primeiro grupo são as principais, né? E as outras do segundo grupo são as derivadas dessas principais. Então tem uma função, né, chamada de e ou and em inglês, tá? Pode vir dessas duas nomenclaturas, dependendo da biografia que vocês estiverem utilizando. A função ou or, tá? A função não ou inversora, ou também pode vir como not ou inverte. As funções, né, derivadas dessa primeira, né, desse primeiro grupo, né, a função não e ou nend, a função não ou nor, a função ou exclusiva ou exclusive or ou XOR, função não ou exclusivo ou exclusive nor ou XNOR. Então a gente vai ver cada uma, né, com calma como que é essa função dela, como que ela trabalha, para a gente poder dar continuidade nisso aí. Variáveis lógicas. As variáveis lógicas, né, são todas as variáveis envolvidas no circuito digital. Podem ser de dois tipos, de entrada e de saída. Variável lógica de entrada, tá? Variável lógica de entrada é uma variável que pode assumir apenas dois valores e pode ser proveniente de qualquer coisa, tá, gente? Aqui está uma chave, tá? Mas pode ser um sensor, qualquer coisa. Ó, são injetadas no circuito para serem processadas, são representadas por letras minúsculas. Tá? Nessa biografia está como letra minúscula, tá, gente? Mas pode ser que tenha letra maiúscula, vai depender da biografia, né? O que importa é o que está indo nessa variável de entrada. Variável lógica de saída.
também pode assumir apenas dois valores lógicos, é resultado das variáveis de entrada processada pelo circuito lógico. São representadas por letras minúsculas, né, ou maiúsculas também. Tá? Então, vai depender também. Tá? Cada biografia utiliza de uma forma, mas são representadas por letras. Tá? Um circuito lógico deve processar os valores lógicos fornecidos por suas entradas e acionar a saída, dependendo das combinações das variáveis de entrada. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, né, um sinal que está entrando, né, uma variável de entrada, que pode ser um sensor, atuador, qualquer coisa. Desculpa, sensor, né, ou chave, qualquer coisa, né, e uma variável de saída, tá? Que pode ser um atuador, né, alguma coisa, também vai ter dois níveis lógicos, tá? Então, nessa lógica digital, a gente vai ter, né, essas duas possibilidades, né, ou verdadeiro ou falso, tá? Tanto na entrada quanto na saída. Então, o que acontece? Né? Estas combinações são demonstradas em uma tabela chamada tabela verdade. Cada linha desta tabela corresponde a uma das possíveis combinações das variáveis de entrada. Para determinar o número de combinações possíveis com determinado número de variáveis de entrada, utiliza a seguinte equação. Então, o que acontece? Né? Combinações, o que vem a ser? Né? Vai ser as combinações possíveis das minhas variáveis de entrada. Então, aqui eu tenho aqui, três variáveis de entrada, A, B e C. E tem o S, que vai ser minha saída. Mas como que eu determinar, né, estas combinações, né? Como que eu vou criar uma tabela da verdade, né? Essa tabela verdade, ela é oriunda de quê? Como que eu vou saber o número de linhas dela, tá? Vai ser 2 elevado ao número de variáveis. Por que 2? Porque a base que eu estou utilizando é o que? Binário. Estou transformando para dois algarismos, tá? Então, combinações, mesma coisa que o número de linhas. Combinações vai ser igual. Eu tenho 3 variáveis aqui embaixo, ó, tá? 2 elevado a 3, que é igual a 8 combinações. Então, eu tenho 8 linhas aqui. Tá bom? Tá? E eu tenho a saída pré-estabelecida aqui, que ela vai ser, né, de acordo com o que eu estou querendo fazer. Tá? Depois, mais para frente, a gente vai ver um exemplo bem claro sobre isso. Como que é preenchida essa tabela da verdade, tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu coloco as variáveis, tá? E coloco a minha saída. Primeira coluna, né, ao lado da saída, sempre vai ficar 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Depois, múltiplo de 2. Vou multiplicar, né, 0 vezes 2 vai dar o quê? 2 zeros. Então, vai ficar 2 zeros, depois 2, 1. Depois 2 zeros, depois 2, 1. Depois, 4, 0, 4, 1. 4, 0, 4, 1. Se fosse outro, 8, 0, 8, 1. E assim por diante, tá bom? Então, vamos ver agora, né? Expressões booleanas. George Simon Boole, tá? Matemático inglês, desenvolveu estudos matemáticos sobre a lógica a partir de Aristóteles. A álgebra de Boole relaciona símbolos e estabelece as funções lógicas como expressões matemáticas. Aplicando este estudo aos sistemas digitais, temos: primeiro, função inversora ou porta inversora, né? Ou NOT, aí depende da biografia também. Então, inversora, NOT. Tá? A função inversora, como o nome diz, inverte o estado lógico da entrada. Representamos uma variável invertida colocando sobre ela uma barra. Desta forma, se a área é igual a 1, a minha saída vai dar 0. Então, o que acontece, tá? A inversora, ela muda o sinal de entrada da minha variável. Então, o que eu tenho aqui? Olha só, para representar isso. Eu tenho aqui a tabelinha que eu tenho a função, que é uma função inversora. Tenho a porta lógica, tá? A porta lógica, tá? É dessa forma aqui, tá? Esse triângulozinho com uma bolinha na ponta. Isso representa que é uma porta inversora, uma porta NOT. A expressão que representa essa porta, saída, vai ser igual a, que é, né, a variável de entrada, barrado. Esse barrado, ele quer dizer que você está invertendo. Se ele entrar A, se ele entrar 0, ele vai entrar 1. Se entrar 1, vai sair 1. Se entrar 1, vai sair 0.
Aqui, a tabela da verdade que expressa isso aí. Eu tenho uma variável, número de combinações, 2 elevado a 1, duas linhas. Então, preenchendo 0 e 1. Entrei 0, inverteu, saiu 1. Entrei 1, inverteu, saiu 0. Aonde que entraria? Ó, entraria um sensor aqui e aqui atuava alguma coisa. Ou pode entrar em outra porta lógica também, depende. Aqui está representando, né, essa porta não, o NOT, tá? A mesma coisa que a gente falou lá anteriormente. O circuito demonstrativo para a gente ver, tá, com uma lâmpada, por exemplo, seria esse. Tá? Que a partir do momento que eu não, né, atuo aqui, meu interruptor, minha lâmpada está acesa. Quando eu atuo o interruptor, minha lâmpada se apaga. Aqui também é a mesma coisa, mesmo circuito lá. Minha tabela da verdade com outra biografia diferente. Porta NOT, tá vendo? É a mesma coisa. Aqui a saída está como X. Tá? E esse gráfico aqui é em função do tempo, tá? O que acontece? Aqui, ó, enquanto está 0, minha saída está 1. Enquanto está 1, minha entrada, minha saída está 0. Quando o tempo está 0, minha saída está 1. E assim sucessivamente, esse gráfico em função do tempo. Porta E, função E, porta END. Tá? Então você vai ver muito escrito aí END, né? A porta E. Então a função E, como o nome diz, ativa a saída somente quando uma entrada e outra estiverem ativas. Representamos a função E através de um ponto. Dessa forma, se A igual a 1 e B igual a 1, então S igual a 1. Qualquer outra combinação resulta em 0. Tá? Então aqui mesma coisa, eu tenho a função E ou END. Minha porta lógica END é assim, ó, tá vendo? Dessa forma mesmo. Ela é reta aqui, as entradas e a saída. A expressão dela, né, vai ser S igual a, né, pontinho B, que é 1 vezes, né? Deixa de ser. Só que se lê A e B. Então S vai ser igual a e B. Ok? Então o que acontece? A tabela verdade, eu tenho duas variáveis, número de combinações. Tá? Número de combinações. 2 elevado a 2, 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Preenchendo aqui, ó. B, tá, está ao lado de S, 0 e 1, 0 e 1. O outro, 0, 0, 1 e 1. Se tivesse outro, 4, 0, 4, 1 e assim por diante. Ok? Então, o que acontece? Como que funciona essa lógica, tá? Então, somente quando A e B estiverem ativas que vou dar ativa a minha saída. Caso contrário, não vai dar nada. Tá? Eu gosto até de brincar e falar o seguinte, por exemplo, imagine dois sócios. Tá? Imagine dois sócios que eles têm um cofre. Então, só que só pode abrir o cofre quando os dois estiverem presentes. Então, se o sócio A e se o sócio B. Vamos supor que essa seja a entrada da biometria deles. Então, quando a biometria do sócio A e a biometria do sócio B, né, forem ligadas, o que vai acontecer? Vai abrir o meu cofre. Caso contrário, não. Tá? Outra coisa que o pessoal sempre me pergunta. Variáveis de entrada pode ser duas? Tem que ser duas? Não, pode ser 3, 4, 5. Agora sempre vai sair uma, tá? Uma função AND está aqui representando no circuito. Então, se eu ligar a chave A e a chave B, tá? O que vai acontecer? Vai acender minha lâmpada. Caso contrário, não. Se eu ligar só A ou só B, não vai ligar a lâmpada. Essa aqui é a operação, né, do diagrama de tempo de operação AND. Então, o que acontece? Ela só vai dar nível lógico alto, tá, no X aqui, se o quê? Se A e B for igual a 1. Então, nesse intervalo de tempo aqui, ó, A é 1 e B é 1. Aí sim, ó, de T2 até T3, X igual a 1. Depois só se repete aqui, ó, T6 e T7. É 1 em A, 1 em B. Então,
x vai ser 1. É muito simples olhar o gráfico e determinar isso aí. Função OR, e porta OR. A função OR, como o nome diz, ativa a saída quando uma entrada e outra estiverem ativas. Representamos a função OR através do sinal mais. Então, como nós vimos até lá naquele exemplo, OR é o seguinte, a função dela é OR. A porta lógica, tá vendo aqui, já tem uma voltinha, não é mais reta. Ela é diferente. Então, essa é a porta lógica que representa a lógica OR. A expressão S vai ser igual a A ou B. Tabela da verdade. Então, essa aqui é o seguinte, ela vai dar nível lógico alto se for um ou o outro. Então, nesse caso aqui é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte, os dois sócios novamente. Sendo que um ou outro pode acessar o cofre, os dois juntos podem acessar o cofre. Então, se for A, se for só o B, também posso ir para o cofre. Se for só o A, posso ir para o cofre. Se for A e o B, posso ir para o cofre. Então, geralmente é utilizado dessa forma. Função OR, tá vendo aqui? Então, tanto faz se eu ligar A ou B, vai acender minha lâmpada, tá ok? A função do tempo vai ser da seguinte forma. Tanto faz, se um só estiver ativo, um dos dois, já vai dar ativo aqui. Então, por isso que aqui deu ativo no T1 e T2, porque o A está ativo. T2 e T3, porque o B está ativo. T3 e T4, o B continua ativo. Só no T4 e T5 que os dois fica zero. Aí, aqui fica zero. O restante fica tudo ativo. E assim por diante. Temos a função NO, ou porta NOR. Então, a função NO combina a função inversora com a função OR. É o mesmo que colocar um inversor na porta OR. Representando a função NO ou NOR, através de uma barra sobre toda a função OR. Então, o que acontece? A função é NO ou NOR. A porta lógica, mesma coisa, só que tem essa bolinha aqui. Essa bolinha aqui representa o quê? Que essa porta lógica ela vai inverter. Se deu 1 vai dar 0, se deu 0 vai dar 1. Ela inverte. A expressão A ou B barrado, tudo barrado. Esse barrado ele representa que vai trocar o resultado. Se deu 0 vai dar 1, se deu 1 vai dar 0. Como que eu vejo isso na tabela verdade? Então, lembra o seguinte, que na porta ou um ou outro ia dar nível lógico alto. Só que é barrado, então a única forma de dar nível lógico alto vai ser 0 e 0. Que daria 0, mas está invertido, vai dar 1. Aqui daria 1 invertido 0, daria 1 invertido 0, daria 1 inverteu 0. Tudo por causa desse barrado aqui. Em função do tempo, funciona da mesma forma, Então, só vai dar nível lógico alto se os dois estiverem desligados. Por exemplo, aqui deu nível lógico alto, que A e B é 0. Aqui, A e B é 0, então aqui foi o nível lógico alto. Então, é só olhar direitinho, bem simples. Ela pode vir dessa representação aqui, Assim e assim, com a inversora no final. Porta NE e porta NAND. É a função NE. A função NE combina a função inversora com a função E. Então, ele é o inverso da função E, da função AND, Então, a porta lógica é a porta E, mas com a bolinha aqui, para dizer que está barrando. Então, todas que na porta E dariam 0, vai dar 1.
E a única forma da porta E de dar 1 seria o quê? 1 em 1, né? Vai dar 0, porque é invertido. Somente isso. Aqui, ó, por exemplo, a porta NAND, ela podia ser usada para aquele pessoal do cofre, por exemplo, dos sócios. Só pode abrir os cofres se os dois sócios estiverem presentes. Ah, mas por que? Mas tu usou naquela outra forma? Sim, eu usei para ligar, por exemplo, ligar a fechadura do cofre para abrir ele. Mas vamos supor que ele já esteja ligado. O cofre está ligado e quando der 1 em 1, né, desliga a tranca. E aí deixa entrar no cofre. Também pode. Então, tipo assim, inúmeras possibilidades que nós conseguimos utilizar. Da mesma forma, gráfico de função do tempo. Tá? Então, só vai dar nível lógico alto de que forma? Só vai dar baixo de uma forma, quando os dois estiverem ativos. Então, aqui, ó, dá 0 aqui, quando os dois estiverem ativos. Os dois estão ativos aqui, vai dar 0. Os dois estão ativos aqui, vai dar 0. O restante vai dar 1 na minha saída. Então, porta XOR ou XNOR, né? XOR. A função, né, ou exclusivo só ativa a saída quando uma das entradas estiver ativa ou outra estiver ativa, excluindo os outros casos. Representamos, né, a função, né, XOR, né, ou XOR, através de um círculo, né, sob o sinal. Então, o que acontece? XOR, né, é o que? A ou, né? Só que tá vendo aqui, ele tem um negocinho antes, né, de fazer a porta lógica. Isso aqui ele quer dizer que é exclusivo que ou é uma exclusividade ou. A expressão é a ou o mais com a bolinha B. Então está dizendo que é o que? Tem que ser ou exclusiva, ou um ou outro. Se for os dois, não pode. Se for os dois baixos, também não. Então só vai ativar se for um ou outro. Vamos voltar ao exemplo dos sócios. Vamos supor que os sócios eles não se falam, então eles têm que ter acesso ao cofre, mas, né, quando um ou outro pode ir, para eles não se encontrarem, eles não querem. Se for os dois, não vai abrir da mesma forma, então só pode ou A ou B. Função ex-ante, né? Esse já é o que? Né? É um E exclusivo, tá vendo? Né? É um E exclusivo. Só que a porta lógica, né? Ela é um ou exclusivo invertido. Tá? Então, por exemplo, o que dava 0 na ou exclusiva é o seguinte, né? O que dava 0 era aqui, ó, 0 e 0 e 1 em 1. Essa, não, a coincidência, que for igual. Se for 0 e 0, vai dar 1. Se for 1 e 1, vai dar 1. Se for ou, vai dar 0. Tá? Então, ela é uma ou exclusivo barrado, ao contrário. Tranquilo? Aqui tem um pequeno resumo. Então, resumo das funções lógicas. EOND, OR, NIL-NAND. A representação algébrica e a representação lógica, tá? Tem essa aí, é um resuminho. E aqui a outra, né? O outro caso. Tá? Só para a gente ver. Então tem a tabela verdade, a expressão algébrica e temos a figura da porta lógica. Tá?